Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Jaison Barbosa, do PDT. Vamos aqui então debater sobretudo a questão dos líderes comunitários em Caxias do Sul, um movimento comunitário que é muito forte no nosso município. Aí das lideranças comunitárias surgiram grandes políticos da nossa história caxiense e nos últimos dias, nas sessões ordinárias da Câmara, houve aprovação de uma matéria de autoria do vereador Jaison, que instituiu então o Dia do Líder Comunitário em Caxias do Sul a ser comemorado a cada 19 de maio, que é a data de aniversário da União das Associações de Bairro de Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo novamente, a nossa primeira conversa em 2014 no De Frente com a Lei. É um privilégio. Vai ser um grande prazer poder estar contribuindo para aqueles que gostam da TV Câmara com aquilo que acredito eu que posso transmitir à comunidade, até porque tenho conhecimento na prática, né? Sim. Fui vice-presidente da União de Associações de Bairro, sou membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Desenhos do Estado do Rio Grande do Sul, sou membro da Federação de Trabalhadores do Brasil, ligado a projetistas, desenhistas, artistas. Então eu tenho uma contribuição social e vou gostar muito deste tema, de transitar nesse tema. Vereador, o senhor começa brevemente retratando a sua própria trajetória e é aí que eu queria chegar. O movimento comunitário em Caxias do Sul, ele tem sido, digamos assim, o grande celeiro de lideranças políticas. O senhor começa a falar, eu ocupei tal função, fui isso, e o senhor já foi secretário do município e agora vereador. E quantas outras figuras dos mais diversos partidos começaram a forjar a sua trajetória no movimento comunitário e alçaram aí cargos. Mas a questão não é necessariamente chegar aos cargos, mas mostrar que tem trajetória e que a partir do movimento comunitário são construídas essas lideranças. Como é que o senhor observa essa capacidade que o movimento comunitário tem de liderar tantos movimentos? Porque na medida em que o senhor vira vereador, o senhor não vai deixar de ser comunitarista, o senhor não vai deixar de brigar pelos interesses da comunidade. Como é que funciona essa capacidade de articulação e esse poder que o movimento comunitário tem em Caxias do Sul? Acho que todo cidadão, e principalmente os migrantes, e os imigrantes são belos exemplos, em Caxias do Sul de forma muito especial, todos os migrantes, o próprio êxodo rural, quando ele jogou essa massa e ainda joga do povo da área rural para a área urbana, esse povo precisa de uma inserção social. Em algum momento isso vai ocorrer. É meio que natural, para não dizer automático, mas faz parte da sociedade. Hoje eu entendo isso, mas na época eu não interpretava o que ocorria quando jovem, o sentimento. Claro que quem faz parte já da cidade, quem já nasceu na cidade, já tem uma inserção, já participa de um clube, por exemplo, já está inserido na sociedade. Quem está chegando vai buscar um emprego, vai construir uma relação de amizades. E o movimento social ele é acolhedor, porque todos, para não dizer todos, a grande maioria que chega no município de Caxias do Sul, chega esperançoso. E quando ele chega com esperança, ele chega também buscando uma escola para os filhos, buscando inserir-se num local de moradia, interrelacionar-se com a sociedade. Pode ser através da igreja, pode ser através do clube de mães, pode ser através da associação de moradores. E nessa construção você vai optar o ambiente que você acredita que você está se moldando a essa sociedade que te acolhe e te recebe. Então, eu particularmente, quando jovem, fui muito bem acolhido pelo movimento tradicionalista, pelo movimento comunitário, mais adiante, quando já estudante, quando trabalhador, pelo movimento sindical. Então, naturalmente, são esses os ambientes que eu acabo tendo uma paixão e um carinho.
Mas isso não significa que eu não tenha capacidade democrática de me interrelacionar com outras camadas da própria sociedade. Acho que o que o movimento comunitário nos ensina, acima de tudo, é entendermos um pouco mais a nossa própria sociedade, a nós mesmos, respeitá-la. Está aí a Festa da Uva como exemplo de busca de integração, onde todos os segmentos são importantes para a sociedade. E eu, particularmente, tenho uma dívida, então. Como aqueles que participam muito mais dos movimentos tradicionalistas, vão ter uma dívida com o movimento tradicionalista, eu tenho uma dívida com os movimentos sociais, de forma muito especial com o movimento comunitário. Fiz o ano passado uma valorização aos clubes de mães, uma lei que valorizava os clubes de mães, e esse ano eu decidi fazer uma lei que valorizasse o cidadão comunitário. Mas tu tem razão, nós temos belíssimos exemplos em Caxias. O Eloy Frisso, que quando eu iniciei na política, eu observava ele transitando nesse universo sindical e comunitário. Eloy Frisso, vereador desta casa, que está licenciado para a direção do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI. Ele é diretor-presidente do SAMAI. Um servidor público, um homem público, que independente da posição que ele esteve ou está, ele não abandonou as suas origens. Então eu respeito muito isso, divirjo do estilo dele, mas respeito, tenho ele como um amigo. E podemos citar aqui outros tantos, né, que são históricos no movimento comunitário. Mas eu entendo isso, que o movimento comunitário tem essa importância de acolher, de receber e automaticamente de nos ensinar. Vereador, e outra questão que se fala muito é a participação popular. Aí nós tivemos experiências na Europa, que depois o Partido dos Trabalhadores trouxe, sobretudo para Porto Alegre, nas gestões do PT, por 16 anos consecutivos na Prefeitura de Porto Alegre, que era o orçamento participativo. O PDT também trouxe no governo do Estado, na gestão do ex-governador Alceu Colares, a questão da consulta popular pelo interior do Estado. Enfim, diversos políticos, partidos e gestores vêm, digamos assim, fazendo experiências com esses modelos no sentido de trazer a população como forma decisória para determinadas aplicações de recursos públicos. Por exemplo, separa-se uma fatia do orçamento que a comunidade de tal bairro vai dizer o que quer que faça, o que quer que se realize, digamos assim. Temos tantos mil ou tantos milhões para determinada região, ela elenca que naquele ano a prioridade é construir uma área de lazer ou uma escola. Então, aí o poder público, na medida do possível, se esforça para contemplar aquilo que foi decidido. Como é que o senhor enxerga, articulando-se o movimento comunitário, potencializando na questão dos instrumentos de participação, como é que está a integração da população com as políticas da cidade? Primeiro, é imprescindível lembrar da democracia. Eu interpreto que o Partido Democrático Trabalhista tem uma inserção muito natural com a relação popular. Não interpreto da mesma forma com que alguns interpretam essa relação como populismo. Interpreto que Getúlio Vargas, quando naquelas conjunturas que existiam, trouxe uma série de benefícios à população através da defesa, na minha visão, intransigente daquilo que era patrimônio do povo, tipo o petróleo, que ele ficasse na mão da nação. Essa natureza histórica faz com que alguns partidos tenham maior facilidade de relacionamento. Então, com todo respeito ao Partido dos Trabalhadores, o PDT absorve uma história ainda antes do próprio PTB, e com respeito também ao PTB, quando botamos o D no meio por uma questão de militarismo no processo. Mas do ponto de vista histórico, o PTB é anterior ao PDT. Tinha o velho PTB, que é o partido do Getúlio Vargas, João Goulart, e depois, em meados dos anos 80, se eu não estou enganado, houve uma divisão com relação ao Brizola e aos parentes do ex-presidente Getúlio. Então,
houve então a cisão, aqueles mais vinculados ao Getúlio ficaram no PTB e a corrente do Brizola então fundou o PDT. E atualmente, digamos assim, a chamada herança do trabalhismo é mais exaltada, digamos assim, pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Exatamente, você tinha aí uma oriunda tanto do Getúlio Vargas, que criou a CLT, tanto do brizolismo, do Leonel Brizola, que volta e não querem dar o braço a torcer de que ele representava essa história no Brasil, de ser um defensor intransigente das camadas menos abastadas, e ele lutava juntamente com João Goulart por reformas de base. Isso tudo, infelizmente, o militarismo, e com apoio de vários que hoje se dizem democratas, com apoio de vários deles. Então eu acho que o D, que está no meio do P e do T, deixa essa marca histórica e faz nós resgatarmos aos brasileiros o que estamos fazendo nessa nação. Enxergando... Aí me perdoe, Sim. Quando tu falava da construção democrática mais recente, por exemplo, o planejamento participativo, olha... Eu quis usar, só para que as pessoas compreendam, eu quis usar o exemplo do orçamento participativo e da consulta popular, porque são os instrumentos mais visíveis no momento, e por isso que eu fiz a referência tanto ao PT quanto ao PDT. Sim, mas eu achei que, aproveitando o mês de março e os 50 anos do golpe militar, que seria muito importante passar, entendo eu, esse conhecimento histórico e deixar bem claro, a história diz quem é quem. E não tem como apagar a história de um líder, por exemplo, o Leonel Brizola. Até somos cobrados, às vezes, o posicionamento de vocês não é conforme o líder Leonel Brizola. Porém, quando nós tivemos o Leonel Brizola como governador do Rio de Janeiro e ele lutando para fazer o CIESP, muitos diziam que ele tinha no CIESP um outdoor, uma propaganda e não um carinho na defesa, de novo, intransigente ao povo, à educação das nossas crianças. Não era uma sensibilidade que ele trazia por toda a dificuldade que ele teve na sua própria formação. Então, eu entendo um grande equívoco quando Bolsa Família não é populismo, mas o CIESP era populismo. Particularmente, entendo que o planejamento participativo é importante, sim. O que era o CIESP, para quem está nos acompanhando? O senhor pode explicar um pouco mais? A escola de tempo integral. De tempo integral. Só porque, às vezes, quem está nos acompanhando não assimila a sigla, então, eu propositadamente pedi que o senhor explicasse. Muito obrigado. Então, a escola de tempo integral, a bandeira da educação, ela se enraiza no coração dos trabalhistas no Brasil, muito mais por uma construção ideológica nacionalista, no aspecto de nação, de uma construção de brasileiros, e não uma construção da ideologia de A, B ou C, da Europa. É claro que nós também absorvemos, porque não somos uma ilha, absorvemos esses reflexos. E na ditadura propiciou muito isso, né? Porque João Goulart foi para a Europa, ficou aqui um pouco na América Latina, mas transitou na Europa. As reuniões que foram feitas junto com a Internacional Socialista, que aliás o Leonel Brizola foi o vice-presidente dessa importante instituição, que discutia o socialismo no mundo todo. Diga-se de passagem, o PDT é membro, tanto que tem a rosa exatamente, é o símbolo da Internacional Socialista. Eu lembro que uma certa feita num outro partido, né, alguém diz assim, um intelectual, diz assim, pô, debochando do símbolo, aquele símbolo com uma rosinha, uma florzinha, debochando e desfazendo e desqualificando este importante símbolo que significa cada pétala. E não é todo mundo que sabe isso, hein? É verdade. Não é todo mundo que sabe. As pessoas acham que simplesmente é uma rosa ali, mas não é bem então, isso. Então tem todo um símbolo ali, né? Igual o símbolo da UAB. O símbolo da UAB são mãos ali que se entrelaçam
demonstrando a união, a força, e ali é uma mão, cada dedo significa uma força na sociedade. O senhor cita a questão da união, da mobilização, a força que o movimento comunitário precisa. Quais são os desafios que o senhor enxerga e que contribuições podem ser tiradas no presente da questão comunitarista, não só a Caxias do Sul, mas o movimento como um todo, em nível de Brasil, as grandes capitais, todo município, de uma forma ou de outra, acaba se forjando politicamente a partir daí, porque são nos bairros, nos pequenos grupos, como o senhor citou, os grêmios estudantis, clubes de mães que vão se forjando aquelas lideranças que lá adiante vão ser os vereadores, os prefeitos, enfim, os políticos que vão conduzir a vida pública de cada localidade. Mas quais são esses desafios para além daquela demanda diária? Que as pessoas se lembram assim, o presidente de bairro ele vai brigar por uma escola, ele vai brigar às vezes por serviços mínimos, que é um reparo numa rua, ou um poste que está com a luz queimada. Mas quais são os grandes desafios que o senhor vê que se possam tirar lições do movimento comunitário atualmente? Eu acho que fazer o planejamento já é um avanço no Brasil. Fazer um plano diretor, né, se reunir com a sociedade, é um desafio. Agora, você fazer o planejamento ouvindo o povo, isso não é para qualquer um. E esse exercício o Caxias do Sul tem feito, e aí eu elogio o planejamento participativo, independente de que ele seja um gestor de conflitos, porque o Estado não tem capacidade, não tem potencialidade de execução de tudo aquilo que a nossa comunidade e além disso, a nossa sociedade seja merecedora, mas ele faz ali uma oportunidade de que a comunidade, se ele fizer com seriedade, é óbvio, se ele fizer com seriedade, não apenas querer aquilo como um uso particular e politiqueiro, mas se ele fizer um planejamento participativo com sinceridade, ele vai ali ter a oportunidade de colher demandas importantíssimas. Acredito eu que Caxias do Sul vem tentando fazer esse esforço, tem muito ainda que avançar e poderia e vou exercitar junto com o nosso prefeito, até porque é um prefeito do PDT, mas ainda acho que o planejamento participativo do prefeito Alceu pode melhorar e muito. Acredito eu que o prefeito Pepe, nós podemos perdoá-lo porque era um início de um processo, mas fez o seu esforço, deixou suas marcas, deixou uma série de demandas serem feitas. Eu tive o privilégio de ser coordenador na primeira gestão do prefeito Sartori, então eu interpreto bem o que eu estou falando, mas conseguiu ouvir a comunidade, não só naquilo que é o imediatismo, que são as obras imediatas, que é a obra que está na frente da minha residência, mas conseguir absorver da comunidade a necessidade de grandes obras. Bom, isso a democracia, de certa forma, já faria quando nós fazemos o processo eleitoral, quando nós elegemos o prefeito. Bom, elegemos ele tem um programa de governo e ele vai construir isso. Agora, continuar ouvindo a comunidade, se relaciona com ela, e pode ser através dos conselhos, não precisaria ser necessariamente o planejamento participativo através do OP ou do OC. Pode ser através, por exemplo, dos conselhos, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal da Mulher, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal do Negro, Conselho Municipal da Educação. Então, quando faz esse exercício de ouvir, por exemplo, o que é mais democrático neste momento, trabalhando a questão da representatividade, que ouvir os vereadores. Por que esse vereador, juntamente com vários da casa, nós fazemos as nossas indicações ao Executivo? Para registrar isso, para quando chegar próximo da próxima eleição, da futura eleição, nós chegar para o prefeito e dizer, prefeito, eu encaminhei 2.000 indicações, entre elas 300 falando que a educação lá do bairro tal está com problema. Nenhuma foi respeitada pela secretaria, que tem uma estrutura imensa. Sim, sim. Então, eu acho que é esse o exercício que pode ser melhorado e avançado, não somente em Caxias do Sul, no país todo. Porque se for observar que o município já faz um esforço de ouvir a comunidade, sem os conselhos, mas eu não percebo
Percebi agora uma tentativa por parte do governador Tarso, né, do Conselhão, mas é muito difícil chegar à relação da comunidade, dos líderes comunitários com a federação. É muito difícil, é muito raro. A senhora fala do conselho do governador Tarcísio, para que as pessoas entendam, ele estabeleceu um conselho no sentido de auxiliá-lo na gestão, então há ali representantes dos mais diversos segmentos da sociedade que, em última análise, recebem pautas, analisam e tentam, de uma forma ou outra, assessorar o governador e indicar caminhos para os mais diversos assuntos. Bom, vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Aqui, propositadamente, pegamos o gancho da criação do Dia do Líder Comunitário em Caxias do Sul, um projeto de sua autoria, que em breve deverá ser sancionado pelo prefeito Alceu Barbosa Velho e virar lei no município. E conseguimos aqui trabalhar um pouco de história de cada forma de participação e, em última análise, abordar ainda mais a questão do comunitarismo. Fica um espaço para que o senhor toque em algum ponto que nós não tenhamos tratado até aqui. Não, apenas eu quis aqui relembrar um pouco a importância que tem os partidos políticos na história da nação, até para desmistificar um pouco o que aconteceu em junho passado, do ano 2013, quando muitos diziam que o gigante acordava. E desfaziam os movimentos sociais constituídos na história e constituídos dentro de uma história de luta pela democracia. E eu encerrei a minha fala quando nós fomos fazer a votação para homenagear os líderes comunitários, criando a lei na minha forma de homenageá-los. Eu disse que não são gigantes os líderes comunitários, mas eles são verdadeiros titãs que lutam diariamente contra os poderosos, inclusive o poderio econômico. Ou seja, a nossa sociedade, ela não tem apenas um poder legislativo, ela tem um poder executivo, que é quem tem a caneta e o poder de execução e de planejamento também. Nós temos o poder judiciário, nós temos outros poderes hoje que não estão entre esses três, mas que acabam tendo uma importância também imensa. E nós temos, com todo respeito, acima desses, o poder econômico, que muitas vezes cria uma verdade, muitas vezes julga, e a nossa sociedade é inteligente. E eu acho que o movimento comunitário, com todo respeito a todos os outros, é uma bandeira belíssima para ser trabalhada, defendida, e eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse contingente de militantes que, independente de cor partidária, de time branco, azul, amarelo ou vermelho, eles estão defendendo aí cada vez mais uma palavrinha que tem que ser muito defendida numa nação que tem dentro dela várias nações. Nós precisamos quebrar os preconceitos. Mais uma vez eu quero lhe agradecer, vereador. Então fica a dica para todos. Temos instituindo em Caxias do Sul, digamos assim, o projeto está aguardando sanção. Então foi aprovado pela Câmara. Todo 19 de maio teremos então a celebração do Dia do Líder Comunitário em Caxias do Sul. Conversamos hoje com o vereador Jaison Barbosa, do PDT. Continue acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.